Então, iniciando a parte anatômica, vamos nos ater primeiro à coluna lombar. E na coluna lombar eu vou tomar um pouco mais de tempo na explicação e na descrição, porque todo o raciocínio desenvolvido na coluna lombar ele é transponível para os outros segmentos cervical e torácico também da coluna. Então, de maneira geral, a coluna lombar ela compreende 5 raízes nervosas, né, que são os nervos. As raízes nervosas são os nervos que saem dentre uma vértebra e outra, dos forames, e eles que vão levar o comando, no caso da coluna lombosacral, para o membro inferior, coxa, perna e pé. São em número de 5 raízes nervosas e recebem o nome de L1, L2, L3, L4, L5. Isso é importante para descrição, né? Então, existe um pensamento na raiz de L3. O que é a raiz de L3? É a terceira raiz da coluna lombar. São 5 discos intervertebrais também que compõem a coluna lombar, que são os discos de L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5 e o último L5, S1, que já faz a transição para o segmento sacral da coluna. Existem também alguns ligamentos importantes que nós vamos comentar nos diapositivos a seguir, e também vamos fazer algumas considerações em relação à musculatura adjacente, estabilizadora dessa região, e também sobre a parte do suprimento vascular, com uma ênfase dada à parte arterial. Então, a vista, né, a vista axial, a vista sagital de uma vértebra lombar, ela tem essa cara aqui que está na nossa tela. Partes importantes. Em primeiro lugar, o corpo vertebral, que ele se relaciona com o corpo vertebral adjacente, tendo interposto entre eles o disco intervertebral, e o disco funciona aqui como um coxim para amortecer o impacto e também permitir a movimentação. É dado também como uma articulação, essa relação dos corpos vertebrais tendo interposto entre si os discos intervertebrais. Depois nós temos o pedículo, que na vista axial aqui nós conseguimos visualizar melhor, que leva até a parte posterior, o segmento posterior dessa vértebra. Antes de chegar no segmento posterior, existe aqui o canal vertebral, né, que passam as raízes nervosas, passam a nossa medula. No final, né, já na transição torácica para a lombar, já existe, lembrem-se, da delaminação das raízes nervosas, a gente chama de cauda equina, já não é mais aquele feixe, é delaminado, a gente vai ver nos diapositivos a seguir também. Então, o canal vertebral de extrema importância. E aí já nos elementos posteriores, nós temos uma outra estrutura importante, que são as facetas articulares, aqui onde eu estou mostrando. Então, uma vértebra se relaciona com a outra, tendo como apoio na parte anterior o disco intervertebral e na parte posterior as facetas articulares, que são articulações deslizantes. Uma articulação ela desliza em relação à outra. E aí existe também o processo espinhoso, que basicamente é aquilo, a gente até explicando a anatomia básica para um paciente, isso é muito importante para ele entender a lesão dele, a gente costuma explicar que o processo espinhoso é aquele ossinho que quando nós colocamos a mão nas nossas costas, a gente sente a pontinha deles. Então, com isso o paciente já consegue se localizar espacialmente de que as costas dele estão aqui e a barriga está para o nosso lado esquerdo, no caso aí do nosso diapositivo. E aí na imagem que segue nós já vemos aquilo que eu estava falando, da relação de uma vértebra em relação à outra, né, da coluna lombar, então L1, L2, L3, L4, L5, e a região sacral, a parte de S1. Lembrando que as raízes nervosas, os nervos que saem dentre uma vértebra e outra, que vão comandar, no caso da coluna lombosacral, o membro inferior, no caso da coluna cervical, o membro superior, ombro, braço, antebraço e mão, essas raízes nervosas elas vão saindo desses buraquinhos aqui formados entre uma vértebra e outra, né? E o mediquês para buraquinho é forame. Então são os forames ou forames intervertebrais, que são estruturas extremamente importantes, porque as raízes nervosas podem ser pinçadas nessa saída né, nos forames, o forame de conjugação também a gente aparece e as pessoas acabam lendo. Então é uma região espacial importante,
porque justamente tem repercussões clínicas na vigência de alguma compressão, de algum estreitamento, né? O Medicaid para estreitamento é estenose, né? Alguma estenose foraminal, alguma estenose de canal, então a anatomia acaba sendo a base do raciocínio clínico para os mecanismos de lesão que nós vamos falar aí durante essa nossa conversa de hoje. Aqui só para ter uma ideia tridimensional, eu coloquei um vídeo, né, de forma dinâmica, a gente conseguir avaliar melhor e ter uma ideia da vértebra, né, típica da coluna lombosacral. Ele está mostrando o processo espinhoso, os processos articulares inferiores e superior, que também recebem o nome de articulações facetárias ou zigoapofisárias. Ele demonstrou aí por último o pedículo e o corpo vertebral. Então é importante, e o forame vertebral ou canal, né, medular, que é por onde passa, eu costumo explicar de maneira mais simples para o paciente, que é onde passa o cabeamento central do nosso corpo, é o chicote, né? Ele mostrou também aqui a lâmina, que é essa parte posterior, e o processo transverso, que é a orelhinha da vértebra, né? Ficou muito famoso durante a Copa, onde o jogador Neymar levou uma joelhada nas costas e aí quebrou a coluna e o pessoal veio atrás, mas o que ele quebrou? O que ele quebrou foi o processo lateral, né? Então foi essa orelhinha, não teve nenhuma repercussão medular, neurológica, nada de mais sério nesse sentido de repercussão neurológica. E por fim foi mostrado também a lâmina é esse anteparo posterior do canal vertebral. E por que é importante a gente lembrar da lâmina? Que existe a cirurgia descompressiva de coluna que se chama laminectomia. Sempre quando a gente tem o tomia quer dizer a retirada da lâmina. Então, é um procedimento cirúrgico para descompressão do canal, quando há algum estreitamento, alguma compressão, onde a lâmina é serrada e retirada para que aquele túnel, que é o canal vertebral, se transforme numa canaleta, descomprimindo assim a coluna. Então, a lâmina também é uma estrutura anatômica importante da gente ter em mente.